Vamos lá, pessoal, seguindo. Aqui nós estamos no artigo 11. Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os bombeiros militares da mesma categoria e têm finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem e ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Gente, círculo hierárquico, ali na frente vai ter até uma tabelinha falando sobre isso. Vocês não precisam ficar muito preocupados com isso, não, porque, assim, hoje em dia até, né? Hoje em dia é até mais difícil. Vocês vão ver que tem no nosso estatuto a divisão. Vamos lá. Subtenentes e sargentos, tem a divisão cabos e soldados, tem a divisão dos oficiais, né? Dentro dos oficiais também tem oficiais superiores, oficiais intermediários e oficiais subalternos, tá? Mas, por exemplo, das praças, a nossa corporação, agora tem a lei dos temporários também, mas há pouco tempo atrás a gente dificilmente encontrava um soldado. Nós não tínhamos um soldado na corporação, era muito difícil. Alguns cabos e a grande maioria sargento. Então, algumas divisões que existiam, por exemplo, alguns quartéis têm banheiros separados para cabos e soldados, subtenente e sargento. Acho que no quartel central ainda tem isso. Tá? Mas lá no central também tinha o rancho. Tem o rancho do subtenente e sargento, rancho de cabos e soldados. Hoje em dia não tem essa divisão, tem o rancho das praças. Tá? Então, hoje em dia não está tão focado nesse círculo, mas é bom para a gente conhecer, tá bom? Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica do Corpo de Bombeiros são fixados no quadro e parágrafo seguinte. Então, vamos ver esse quadro aí que eu dei uma formataçãozinha do que já existia. Você pode ver círculo de oficiais, e que compreende o círculo de oficiais superiores, círculo de oficiais intermediários e círculo de oficiais subalternos, né? Que são em quais postos? Os superiores, coronel, tenente-coronel e major, são círculos de oficiais superiores. Dos intermediários, por mais que diga apenas um único círculo, eles são apenas para os capitães, né? Vamos dar uma olhada ali, olha lá. Só capitão BM participa desse círculo de oficiais intermediários. E o círculo de oficiais subalternos, apenas primeiro tenente e segundo tenente. Tá? Então, esses são círculos oficiais. Círculo de praças, conforme falei, dividido em dois também. Círculo de subtenentes e sargentos, que são os subtenentes, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. E o círculo de cabos e soldados, que, conforme o nome diz, que compreende apenas os cabos e soldados. Aí, gente, tem uma nomenclatura de soldado classe A, B e C. Essa nomenclatura, por mais que esteja prevista na norma, ela não é mais usada na corporação, tá? Então, podem ignorar essa informação. Só coloquem soldado BM. Hoje em dia não se usa mais. Quando eu entrei no 2000, ainda tinha essa diferença. Meu primeiro contra-cheque consta lá, soldado BM classe C. Eu sequer posso falar muito como era a mudança de classe, como que mudava do C para B, B para A, se mudava, se não mudava. Nem sei dizer muito, mas pode ignorar essa nomenclatura, isso não vai ser cobrado e isso não existe mais na corporação. Apenas soldado bombeiro militar. Tá? E aqui nós temos um outro círculo, né, que são as praças especiais. Quem são as praças especiais na corporação? Os alunos oficiais, né, os cadetes e os aspirantes oficiais. Tá? Esses são as praças especiais. E aí ainda tem essa observação que colocam aí, praças especiais. Os aspirantes oficial frequentam o círculo de oficiais subalternos. Tá? Eles não pertencem ao círculo. Vou até falar isso claro para vocês. Se alguém falar que os aspirantes oficiais pertencem ao círculo de oficiais subalternos, está errado. Eles não pertencem a esse círculo, mas eles frequentam. O que isso significa? Se vai usar banheiro, vestiário, rancho ou algumas missões, tanto que os aspirantes oficiais podem até comandar o socorro, né? Então, eles frequentam esse círculo, mas eles não pertencem conforme dispõe a lei. E também tem os alunos oficiais. E vou deixar claro aqui, gente, aluno oficial são apenas os alunos da Academia de Bombeiro Militar. O aluno oficial do curso de habilitação oficialato administrativo especialista, o SHOAI, curso que eu fiz, eles não são considerados aluno oficial. Infelizmente, tá? Eu discordo dessa nomenclatura, mas para efeitos de nomenclatura aqui no nosso estatuto,
aluno oficial é apenas o cadete, porque o aluno do Shoai, ele já é um subtenente ou um primeiro sargento, tá? Ele não é considerado aluno oficial, ele é considerado subtenente ou primeiro sargento, tá? E, inclusive, os médicos, né, quando ingressam na corporação, eles já entram segundo tenente, tá? Então, eles não são alunos oficiais, eles já são segundo tenente, só estão fazendo um curso, um curso de formação, mas eles já são tenentes. Os cadetes não, eles entram cadete. O posto ou graduação deles, né, ali acredito que seja graduação, porque são praças especiais, mas são praças. Eles são cadetes, tá? Cadete primeiro ano, cadete segundo ano, cadete terceiro ano, e agora também tem o quarto ano, né? A corporação também já introduziu o quarto ano na Academia de Bombeiro Militar. Não é um assunto nosso, mas para vocês saberem. E todos eles são praças especiais que, conforme diz aqui na lei, excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso aos círculos oficiais. Uma coisa que acontece muito lá no Quartel Central, eu sou do Quartel Central, né? Eu hoje trabalho na Subsecretaria de Defesa Civil. Nesse momento que eu estou gravando a aula, eu sou da Subsecretaria de Defesa Civil. E a gente almoça lá no rancho de oficiais. Quando tem uma instrução para os cadetes, lá no Quartel Central, eles avançam para o rancho dos oficiais, tá? Eles vão para lá. Então tem essas situações excepcionais, tá? Que são dos alunos oficiais, que eles excepcionalmente têm acesso ao círculo de oficiais, tá? Seguindo. Conforme eu já adiantei, né? Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Então, gente, eu digo a vocês o seguinte, pelo que está escrito na lei, eu sei que muita gente fala, qual a sua patente? Olha, não seria correto, né? Tecnicamente não é correto. Você dizer qual o seu posto oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Esse é o seu posto. E graduação, conforme está aqui no parágrafo 2º, é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Como eu estava falando aqui do parágrafo 1º ainda, tem gente que fala patente. Na verdade, patente é uma carta patente que é conferida pelo governador ao oficial. Tá? Eu já, nesse momento que eu estou gravando a aula, eu já sou oficial há 3 anos e não pedi minha carta patente ainda. Não é obrigatório pedir, mas você pode pedir a qualquer momento, junto à Secretaria de Comissão de Promoção, tá? Pode requerer lá, o governador vai assinar sua carta patente, você vai ter a sua carta patente em casa, tá? Mas, enquanto eu estou na ativa, assim, nesse momento não me foi requisitado ainda, então nunca pedi, tá? Mas é isso. Posto é o grau hierárquico do oficial. Graduação é o grau hierárquico da praça, tá bom? Os aspirantes oficial BM e os alunos oficiais BM são denominados praças especiais, conforme nós já falamos ali do quadro ali atrás, tá bom? Aí vem esse parágrafo 4º que eu acabei de falar para vocês que não está em uso, só está na lei, mas isso não vai ser cobrado em prova, não é utilizado na corporação, ninguém vai ver nada disso mais, tá? Mas está ali, que a graduação de soldado do Corpo de Bombeiros é dividida em 3 classes, A, B e C. Não tem mais, tá, gente? É só soldado. Aí já pula aqui para o parágrafo 9º, né, que é importante, como eu falei, né, a gente vai dar essas puladas aí de vez em quando. Sempre que o bombeiro militar da reserva remunerada ao reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas indicativas de sua situação. Gente, tenho certeza que todos vocês que leem boletim, que já leram boletim, vão ver lá que às vezes tem um requerimento de inclusão de dependente, por exemplo, né? Vou falar aqui com vocês, vai ficar melhor. Às vezes vai vir uma situação de inclusão de dependente. Aí o subtenente fulano da reserva remunerada quer incluir como dependente, contrair um novo matrimônio, né? Então vai colocar como dependente a nova esposa. E faz um requerimento junto à Diretoria Geral de Veteranos e Pensionistas, né? A DGVP. Ele faz esse requerimento e aí coloca lá que foi deferido no boletim. Então, como é que aparece o nome dele? Subtenente BM RR, né? Que RR é a abreviatura para reserva remunerada. E quando se trata de reformado,
aparece REFO, RFO. Então, vou botar aqui embaixo como está colocando, ó, RR, que é igual a reserva remunerada, e REFO, que é igual a reformado. Então, na reserva remunerada e na reforma, sempre que a gente for escrever, eu vou escrever subtenente BM RR fulano. Né? No meu caso, se eu fosse hoje para a reserva remunerada, primeiro tenente BM RR Anderson Machado Oliveira. Seria assim, que ia aparecer, tá bom? E o reformado, como eu falei, mesma coisa, em vez de RR, REFO. Seguindo, essa é uma parte importante, esse artigo 13, tá, gente? Porque vem na situação de precedência hierárquica, então é importante dar uma lida nisso aqui. A precedência entre bombeiros militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvos no caso de precedência funcional estabelecida em lei e regulamento. O que a gente depreende da leitura desse artigo aqui? Quando a gente está, por exemplo, eu sou primeiro tenente, existem outros primeiros tenentes aí, sejam enfermeiros, até médicos, assistente social, ou do quadro de administração, ou do quadro especialista, o QOE, ou combatente, qualquer um deles. Né? Como que eu vou saber quem é o mais antigo? Então, o artigo 13 fala que isso se depende da antiguidade no posto ou graduação. Ou seja, eu, Anderson Machado Oliveira, sou primeiro tenente a contar de 25 de dezembro de 2021. Então, eu tenho um tempo de serviço, um tempo de primeiro tenente. Aí eu encontro o outro primeiro tenente. A gente vai ver ali, você é primeiro tenente de quando? Quando que você foi promovido a primeiro tenente? Foi promovido em agosto de 2021. Então, essa pessoa que eu falei é mais antiga do que eu. Tá? Então, é assim que a gente vê a situação de antiguidade dentro do posto. É claro, quando está em postos ou graduações diferentes, não tem dúvida. Mas está dentro do mesmo posto, é assim que se define quem é mais antigo. Você pode ver que o nome é isso, né? Antigo, antiguidade. Quem está mais antigo nesse posto ou graduação é o militar que tem precedência sobre os demais. Beleza? Seguindo aqui. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração, matrícula ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. O mais comum, gente, é que esteja taxativamente fixada outra data, porque dificilmente alguém tem alguma coisa que publicou hoje e a promoção vai contar de hoje. Normalmente, quando publica hoje, praça acontece muito isso, tá? Publica hoje, mas a promoção vai contar de 2 meses atrás. Acontece muito, tá? Mais do que se imagina. Então, quando isso acontece, é a data que está no ato, na assinatura lá, que ia contar essa graduação. Já aconteceu, por exemplo, comigo, quando eu fui promovido a primeiro sargento, eu lembro que a minha promoção foi a contar de 17 de setembro. Só que a promoção só saiu em dezembro. Tá? Em dezembro foi publicado em Diário Oficial minha promoção para primeiro sargento. E essa promoção foi publicada em dezembro, mas a contar de setembro. Então, a minha antiguidade era a contar de 17 de setembro, naturalmente. Tá bom, gente? Então, é isso que quer dizer esse dispositivo aí. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida. Então, veja bem, a gente vai fazer as diferenciações agora de quando ocorre, por exemplo, as pessoas que foram promovidas no mesmo dia que eu. Né? Eu tenho uma turma de oficial, tenho uma turma de soldado, mas vou pegar essa de oficial que é mais recente. A turma que a gente se formou, todos nós fomos promovidos a segundo tenente em 25 de dezembro de 2019. Então, quando todos nós temos a mesma antiguidade. Então, como é que se define quem é o mais antigo? Aí tem aqui os casos que vai fazer essa definição. Entre bombeiros militares do mesmo quadro ou qualificação, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na corporação, na conformidade do artigo 15. É porque a corporação guarda um registro, né? A gente vai falar do artigo 15 também. Então, vai se definir por ali. Mas isso aí não é nem tão relevante. Vamos passar. Nos demais casos,
pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Olha como é que isso é importante, tá? Eu dei o meu exemplo específico aqui. O meu exemplo tem uma peculiaridade, não vai ser utilizado assim, mas depois a gente vai chegar lá. Mas o que acontece? Vou dar o exemplo aí de soldado, cabo, né? Normalmente. O soldado A é mais antigo que o B. Só que aí, quando foi promovido a cabo, os dois foram promovidos na mesma data. Vamos supor uma excepcionalidade, uma bravura. Soldado A, que entrou em 2014, nem seria mais soldado, mas só para pegar o exemplo. Entrou em 2014, e o soldado B entrou em 2015. E ambos, em 2017, 2018, fizeram um ato de bravura. E ambos foram promovidos no mesmo dia a cabo bombeiro militar por bravura. Certo? Bota aí. 1º de julho de 2018, por exemplo. Os dois foram promovidos no 1º de julho de 2018. Então, os dois hoje têm o mesmo tempo de cabo. Né? Eles são cabo desde 1º de julho de 2018. Então, como que eu defino quem é mais antigo? Aí a gente vai para o posto ou graduação anterior. Quem era o mais antigo? O soldado A, que entrou em 2014. Se o soldado A era mais antigo, continua mais antigo. Beleza? É assim que a gente define essa antiguidade. Ainda assim, subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus anteriores, né? No caso, o soldado não tem, né? Mas se fosse aí sargento, se fosse tenente-coronel nessa mesma situação, seria a gente indo sempre para trás. Quem era mais antigo major? Era igual também. Quem era mais antigo capitão? Igual também. Quem era mais antigo primeiro-tenente? Entendeu? E assim vai. Tá? Aí vai sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de ingresso, né, que também vai mostrar quem entrou antes, para poder ver quem era mais antigo na corporação, e se tudo empatar, que eu nunca vi acontecer, mas pode acontecer, tudo empatou, tudo. E aí como vai ser? Vamos para lá. Data de nascimento. Por incrível que pareça, né? Vai definir a antiguidade pela data de nascimento. Tá? E aí, pela data de nascimento, quem é mais velho vai ser mais antigo. Tá? Nunca vi isso acontecer, nunca vi chegar tanto, mas pode acontecer. No exemplo que eu dei, do meu caso ali, gente, quando a gente voltar um pouquinho mais, quando chegar um pouquinho mais lá na frente, eu vou falar do meu caso especificamente. Na existência de mais de uma data de ingresso, prevalece a antiguidade do bombeiro militar que tiver mais tempo de efetivo serviço prestado à corporação. Gente, nesse caso aqui, eu só visualizo duas hipóteses, tá? Duas hipóteses. Acho que a mais comum, aqui a hipótese que fica mais latente aí, é a hipótese do bombeiro militar que, vamos lá, imagina que eu sou soldado. Quando eu tinha 5 anos de bombeiro, eu resolvi pedir baixa. Não quero mais ser soldado. Pedi baixa, fui embora, fui para a reserva. Desculpa, não fui para a reserva. Fui embora, né? Não quero mais ser soldado bombeiro. Mas aí 2 anos depois eu estou arrependido. Eu não posso simplesmente voltar, né? A gente tem que fazer novo concurso público. Mas abre um novo concurso público e eu faço esse concurso público. Passo no concurso público. Aí, tem um bombeiro militar, vamos trazer em datas, né? Para ficar mais fácil. Eu entro como soldado em 2015, em 2020 eu pedi baixa. Mas tem um outro bombeiro militar que entrou soldado em 2019, bem mais moderno que eu, né? Entrou em 2019. Só que aí em 2023, né, eu faço o concurso de novo. Eu tinha 5 anos de soldado. Entrei em 2023. E aí eu tenho 2 datas de ingresso. Né? Eu tenho a data de 2015 e tenho a data de 2023. Esse tempo vai ser somado, esse meu tempo de serviço, para ver quanto tempo de soldado eu tenho. 5 anos antes e agora eu tenho 3 meses. Então eu tenho 5 anos e 3 meses. E aquele outro soldado que entrou em 2019, ele só tem 4 anos. Então, mesmo eu entrando agora, reentrando, né, agora, eu vou ser mais antigo que ele, pelo que está na corporação. Tá? Tenho 2 datas de ingresso, então vai prevalecer o tempo de serviço prestado na corporação. Então, se eu prestei 5 mais 3 meses agora, 5 anos e 3 meses. Tá bom?
Não vejo, isso não é muito comum acontecer. Mas o que acontece mais? Não chega a ser saída da corporação, mas é um bom exemplo também para ilustrar. Na corporação nós temos a licença sem vencimentos, tá? Nós vamos falar disso lá na frente. A licença sem vencimentos, você interrompe a contagem de tempo de serviço. Você não está contando mais. Vamos supor que hoje eu tenho 22 anos de serviço. Aí eu peço uma licença sem vencimentos por 2 anos. Aí daqui a 2 anos eu volto para a corporação. O meu tempo vai ser contado de 22, onde parou, e recomeça. Tá? Então, vai ter isso também. Esse tempo não foi contado. Então, naquele exemplo que eu dei do soldado aí, aquele primeiro soldado entrou em 2015, vamos supor que o segundo soldado entrou em 2016. Tá? 2015, 2016. Aí esse soldado fez 5 anos, pediu a licença sem vencimentos. O que entrou em 2016 não pediu nada. Passou 2 anos, esse soldado retornou à corporação. Esse que entrou em 2016 vai passar a ser mais antigo, porque em 2023 ele vai ter 7 anos. E o outro, que deveria ter 8 se ficasse direto, só tem 6 porque ele ficou 2 anos fora. Tá? Então, esse vai ser mais antigo. Então, os únicos exemplos que eu consigo ver disso aí é dessa forma. Tá? Tem data de ingresso diferente, vai ver a antiguidade no maior tempo de serviço prestado na corporação. Tá bom? Então, seguindo. Mais um caso. Entre alunos de um mesmo órgão de formação de bombeiros militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não tiverem especificamente enquadrados no A, B e C. Né? Então, pega essa situação aqui de alunos. Vou voltar aqui, passei direto. Esses alunos, eles estão lá dentro de um curso de formação. Se não tem uma definição na linha A, B e C para definir quem é mais antigo, o Cefap ou a Academia de Bombeiro Militar ou talvez a ESC-BM, eles vão ter um regulamento próprio que vão definir quem é o mais antigo. Tá? Então, cada lugar vai ter um regulamento próprio para definir. Mas, deixo claro, gente, só se não tiver enquadrado na linha A, B e C. Tá? Porque se tiver enquadrado na linha A, B e C, então o regulamento próprio não vai definir nada. Beleza? Seguindo aqui, parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os bombeiros militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Olha, gente, isso aqui é importante. Eu tenho até um exemplo aqui, que é o exemplo que eu sempre dou para todo mundo, né? Você imagina um bombeiro antigão, né? Hoje a idade do bombeiro para ir para reserva remunerada compulsória é 67 anos. Mas ainda a promoção por tempo de serviço, o cara chega a subtenente com 25 anos. Tá? Focando aqui. Você imagina, 25 anos de serviço, o cara entrou no bombeiro com 18, com 43 anos ele é subtenente. Por tempo de serviço. E ele pode ir para a reserva com 67 anos de idade. Ou seja, nessa condição que eu falei, ele poderia ficar mais 24 anos como subtenente. Ficou 25 como todos os outros e pode ficar mais 24 só como subtenente. Né? Então, imagina. Aí ele está lá com seus 66 anos de idade, 23 anos de subtenente, e o outro militar acabou de ser promovido a subtenente. Pô, logicamente que esse militar que acabou de ser promovido a subtenente é mais moderno, muito mais moderno que esse. Mas aí chega o ano seguinte, esse militar antigão tem que ir para a reserva compulsoriamente. Vai para a reserva remunerada, com 24 anos de subtenente. Aí sabe aquele bombeiro moderno que tinha que tem 1 ano de subtenente? Pelo regulamento, pela lei, ele passa a ser mais antigo que o bombeiro, aquele bombeiro antigão que foi para a reserva agora. Ele tem precedência, pelo menos enquanto perdurar essa situação. Tá? Um na ativa e o outro na inatividade. Os dois são subtenentes, quem está na ativa tem precedência, independente do tempo. Tá bom? Independente do tempo que está aqui, quem está na ativa vai ter precedência sobre o outro. Beleza?